Hoje é 21 de março e é também Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Nós recebemos em nossa sala de entrevistas o professor Cassius Kennedy, militante da causa contra o racismo e historiador que está se especializando na história da discriminação racial. E na nossa sala de entrevistas de hoje, nós vamos falar a respeito do Dia Internacional da Discriminação Racial. Uma data que temos que repensar, né? Se essa data ainda existe, é porque neste século XXI ainda existe muita discriminação racial. E nada melhor para conversar aqui comigo é o Cassius Kennedy, que é professor de História. Nós vamos bater um papo, conhecer um pouco da trajetória dele aqui em Paracatu e falar desse assunto muito importante. Cassius, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Carol, obrigado pelo convite. É muito importante falar esse tipo de assunto ainda, tendo em vista as graves relações sociais que a gente ainda tem no nosso país. Então é sempre importante. Fico o agradecimento do convite e a importância do trabalho, né, junto com outros temas que já vem sendo trabalhado no programa. Então, quando se fala, né, na discriminação racial, ainda mais hoje, que é o dia, né, internacional, é um dia de se repensar ou um dia de se comemorar? Essas datas, elas surgem sempre por meio de muita luta, né? A gente pensa essas datas como comemoração, mas é um pouco complexo. Uma data, por exemplo, que se usa comemorar muito é o Dia Internacional da Mulher, que a gente teve agora em março. E, no geral, a gente tem comemorações festivas, quando, na verdade, a origem dessas datas é de muita luta, de muita resistência. No caso específico do combate à discriminação racial, a gente tem um marco, uma tragédia, que foi a morte aí de 70 pessoas, mais centenas feridos no ataque que teve no governo. Então, assim, é bom lembrar que é uma data de resistência, né? Então, quando a gente remonta episódios desse, para falar que, embora a gente não sofra ataques como esse, a luta é muito importante. A discriminação, ela leva a outros tipos de violência. Então as pessoas de hoje pensam que o preconceito acabou 100%, né? Que não existe isso mais, que essa data é só uma data de conscientização por tragédias que aconteceu, mas o preconceito ainda existe aqui em Paracatu e como no Brasil também, né? Com certeza. Com certeza, assim, está longe de acabar o preconceito de todas as formas. A gente sente isso todos os dias, infelizmente a gente sente todos os dias. Então essas datas não podem ser só uma marquinha no calendário. Essas datas são criadas sempre com a intenção de lembrar alguma coisa. E no caso específico do nosso país, todos os dias a gente vê casos em que discriminação provoca ou uma violência psicológica ou uma violência física. Então não acabou, está longe de acabar e a luta ela é constante, ela é diária. E sua trajetória é grande, né, em questão da história. Você se sentiu mais interessado em fazer história por causa desses transtornos que o Brasil adquiriu? É engraçado. A escolha pela história, que não é um curso que dá visibilidade, que dá status, é um negócio que, né, o pai sonha que o filho faça história, mas é pelo próprio envolvimento mesmo. Essas questões sempre me chamaram muita atenção. E eu descobri que eu gostava de estudar esse tipo de coisa, né? Dentro da história tem várias coisas que são importantes, sobretudo essas da luta, de grupos minoritários, enfim, a compreensão do mundo passa muito pelas ciências humanas. Então, quando eu escolhi fazer história, eu tinha certeza que eu queria dar aula e eu queria estudar ainda mais essas coisas que já me despertavam antes, mesmo antes da escolha da profissão. Então, você como educador, né, a gente convive com o público de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as cores. Você faz alguma coisa para tentar incentivar, vamos dizer assim, abrir a mente dessas pessoas que às vezes cometem um preconceito ou não têm o respeito pelo próximo? Você faz alguma coisa, né, para poder expandir o pensamento dessas pessoas, pela melhoria delas? Carol, eu faço e todos nós podemos fazer no dia a dia, sabe? Quando você chama a atenção de uma pessoa por um comentário no WhatsApp, por exemplo, você já está contribuindo. Então a gente não precisa ser formado, nem precisa ter um ensino superior para isso. O combate do preconceito, sobretudo de gênero, o racial, né, o de orientação sexual, ele pode acontecer todos os dias. Então essa expressão de abrir a mente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje corre, né, a ideia da doutrinação na escola, quando na verdade a gente faz esse tipo de coisa mesmo. É
impedir um comentário maldoso, uma piada que na verdade não tem graça nenhuma, orientar as pessoas sobre a sua postura, isso no dia a dia mesmo. Claro que depois que a gente estuda, a gente consegue refinar um pouco mais. Aqui em Paracatu, muitas pessoas, né, têm este preconceito e também tem algumas pessoas que acham que tem um preconceito inverso. Eu falo aqui em Paracatu para a gente trazer um pouco mais para a nossa realidade, né, para a nossa região. E eu já ouvi alguns comentários de algumas pessoas falando assim que muitas coisas hoje é mimimi e que se existe o preconceito racial com os negros, existe com os brancos também. Sim. Você acha que isso é verídico, que pode atingir realmente a pessoa que é branca? Bom, tem algumas definições que são importantes para a gente compreender. E o mais legal é que a gente procure e estude mesmo, para que a gente não fale coisas que não têm fundamento, né? O conceito de raça, ele é muito claro, são características que cada um carrega. Portanto, os brancos constituem uma raça, né, do ponto de vista sociológico. Né, porque do ponto de vista biológico somos todos humanos, etc, etc. Mas do ponto de vista social a gente constitui algumas características. Então eu bato o olho numa pessoa branca e sei que ela é branca pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, da mesma forma que os negros também constituem uma raça, né, uma etnia, como os indígenas. A gente sabe identificar um indígena pelos seus traços, pela sua cultura, pela sua religião, sua língua, e a gente encontra também a raça. E no caso específico da raça negra, o nariz, o lábio, a cor do lábio, a textura do cabelo, a tonalidade da pele. Então tudo isso marca a característica de uma pessoa. No nosso país, em particular em Paracatu, que é uma cidade histórica, uma cidade antiga, uma cidade que foi alvo da atividade mineradora, e a gente teve muita atividade escravocrata aqui, fica claro que a raça negra ela é identificada facilmente pelas suas características. E a gente, infelizmente, herda um pouco da postura escravocrata nos dias de hoje. Óbvio que não tem escravidão no sentido literal e legal da palavra, mas as pessoas, pelas suas características, acabam sofrendo isso. Por que a gente vai falar que existe um racismo reverso, ou que os brancos sofrem o inverso, sendo que no nosso país, ou no mundo, os brancos não foram escravizados, não foram perseguidos pela sua cor, não foram impedidos de manifestar a sua religião. Então, é um comentário infeliz falar que existe, porque absolutamente racismo com as pessoas brancas não é possível no nosso país. Não é possível, né? Não. Quando nós falamos do negro, né, nós envolvemos muita coisa. Você ser negro hoje, ser mulher negra, independentemente da sua orientação sexual, já tem uma dificuldade. Sua religião também, a religião afrodescendente hoje em dia, se você for negro e tiver essa religião, já vem o preconceito 100% em cima, né? O branco não pode ter essa religião afrodescendente, o candomblé, a umbanda, e o negro também, naquela época, né, tinha que vetar a sua religião, porque era algo considerado como mal, ruim, não é verdade? Isso, é verdade, é verdade. Os negros, eles carregam uma série de símbolos, e esses símbolos fazem parte da cultura e da resistência. A religião é uma delas. E não só no passado, mas ainda hoje, as religiões de matriz africana, elas são mal vistas. É sempre um comentário maldoso, é algo espiritual, é aquele que faz um trabalho negativo para a vida das pessoas. Então, é permeado de elementos que são negativos. E isso marca muito a postura, a combatividade da pessoa negra. Você citou o caso da mulher, assim, fica claro que na sociedade existe uma hierarquia, uma relação de subalternidade e uma relação de dominação. A gente não precisa estudar muito para ver que homens brancos estão no topo da nossa sociedade. Eu, homem, me identifico como negro, sou lido muitas vezes como uma pessoa negra, não retinta, né? Eu não tenho a pele escura, mas como homem, eu tenho uma série de privilégios e facilidades que uma mulher não tem. Então a gente precisa admitir esse tipo de situação. Eu sou muito mais bem aceito, provavelmente os homens vão receber mais do que as mulheres, um absurdo em pleno século XXI. E no caso da mulher negra, infelizmente ela está na camada mais baixa da sociedade. A gente precisa rever esses conceitos, a gente precisa tratar melhor tanto as questões de gênero quanto de raça. Tem até um nome para isso, né? Quando a gente estuda a sociedade numa perspectiva interseccional, a gente estuda uma pessoa na sua cor, raça, etnia, no seu gênero, até na sua sexualidade e também na posição social que ela ocupa. Para isso a gente falar como uma mulher pode ou não
ocupar alguns espaços na sociedade. E aqui em Paracatu, você acha que as pessoas, as autoridades, vamos dizer assim, que trabalham com esse tipo de projeto, dá essa ênfase para as mulheres, para o homem também, para a sociedade negra daqui? Olha, eu percebo que Paracatu tem muitos trabalhos nesse sentido. Eu acho isso muito louvável, né? Isso é muito bom. A verdade é que deveriam haver mais políticas públicas nesse sentido. Qualquer tipo de ação afirmativa, principalmente do governo federal, ou de inclusão da pessoa negra, homem ou mulher, é importante. São trabalhos que eu vejo que acontecem e que são necessários, porque Paracatu tem uma desigualdade racial e social muito grande. A gente percebe que negros e negras precisam ocupar cada vez mais os espaços dentro da sociedade. Então, uma experiência muito simples de ser feita. Vamos aos hospitais e vamos ver quantas pessoas negras são médicos hoje. A gente percebe que nas posições ditas de visibilidade, os negros ocupam menos espaço. E não é nenhum demérito ocupar algumas funções, como cantineira, cozinheiro, faxineiro. Essas pessoas têm o seu mérito. Inclusive a minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Só que acaba que nas funções onde o salário é menor e onde tem menos visibilidade, as pessoas negras estão lá. E nas posições de comando, no poder público, nas posições que têm uma visibilidade no ensino superior, as pessoas negras ocupam cada vez menos. Então, existe o trabalho, eu vejo isso em Paracatu, eu vejo isso no Brasil, mas é uma luta diária. A gente lembra da data do 21 de março, não é à toa. É uma resistência. É uma resistência. A discriminação ela acontece e é em virtude dessa discriminação que as pessoas ocupam cada vez menos espaço, porque depende menos do homem negro e da mulher negra, porque ele tem que passar o tempo todo pelo crivo de outras pessoas. E o que você diria ou faria, né, para tentar dar uma revolucionada e caminhar um pouco mais para frente, mudar um pouco esse tipo de pensamento? Isso é difícil, né, mas a gente pode fazer. Primeiro, precisamos ocupar os espaços. É importante que a mulher, que o negro, a negra estejam em posições de comando, em cargos eletivos, que criem as leis. É muito importante que quem tem privilégio reconheça isso. Por exemplo, se eu for comparado com uma mulher negra ou até uma mulher branca, eu tenho mais privilégio. Então eu preciso reconhecer isso para que as minhas ações, as minhas medidas tomem isso como referência. Então o reconhecimento de privilégio é o papel fundamental. Nós não vamos acabar com o preconceito, com o racismo, sem passar pelas pessoas brancas, sem passar pelas pessoas que hoje não sofrem esse tipo de preconceito. E a educação, eu acredito na educação, eu vivo da educação. Para mim é o meio mais transformador que tem das coisas. É ali que a gente consegue conscientizar as pessoas e que elas reconheçam esse tipo de situação. Cássio, então nós vamos ficando por aqui, né? Esse é um assunto tão abrangente que dá pra gente ficar conversando o dia inteiro a respeito, né? Tem vários temas, várias coisas que podemos falar, mas vamos ficando por aqui. Desde já eu já agradeço a sua participação. Fique à vontade para falar com as pessoas, principalmente para os negros que nos assistem nesse momento, para tentar se empoderar. Com certeza, eu que agradeço o convite mais uma vez. É muito importante esse tipo de trabalho, não só no dia 21, mas todos os dias do ano. E claro, estou sempre disponível para esse tipo de entrevista e tipo de trabalho e no dia a dia também. Como eu disse, todos nós podemos fazer um pouco no dia a dia. Então nós vamos ficando por aqui na nossa sala de entrevistas e lembre-se que o respeito acima de tudo é que pode mudar o mundo. Seu Jornal da Cidade terminou, mas continue aí, ligado na programação da TV Minas Brasil. Reveja nossos jornais e as matérias no site mbnews.tv.br, facebook.com/mbnews e no canal YouTube Jornalismo Paracatu. Hoje, 7 da noite, confira mais informações no MB Notícias. Obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau! Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.